Brasileiros e brasileira, meu muito boa noite. É com muita satisfação que eu venho aqui falar para vocês da política brasileira, da qual eu acompanho há muito tempo. Especialmente do primeiro governo Lula, do segundo governo Lula, do governo da Dilma Rousseff e da governabilidade do PT no cenário nacional. Acontece que o Lula tem um ódio muito grande do senhor Jair Bolsonaro. A troco de nada. Por que de quem? O Lula deve ter muito ódio. É do senhor Roberto Jefferson. Porque ele chegava no Jornal Nacional, no Fantástico, e dizia que o Lula era corrupto, era ladrão, e que ele tinha visto com os próprios olhos dele o Lula desviar recursos da Petrobras e da Lava Jato através de uma quadrilha que funcionava dentro dessas instituições. Um outro indivíduo que o Lula deve ter muito ódio dele é o Ciro Gomes. Porque o Ciro Gomes põe vídeo nas redes sociais chamando o Lula de ladrão e de corrupto. Não do Bolsonaro, porque o Bolsonaro naquela época era nada mais, nada menos do que um deputado federal. Eu me lembro bem que, não sei se foi no governo Lula ou da Dilma Rousseff, que houve uma manifestação política lá em Brasília. E após a manifestação, os indivíduos invadiram o Palácio do Planalto, tocaram fogo em um dos pilares do Palácio do Planalto. Se não é um segurança que estava do lado de dentro e apagasse o fogo, o Palácio do Governo tinha sido queimado. Aquelas invasões do dia 8 de janeiro, no Supremo Tribunal Federal, na Câmara Federal e no Palácio do Governo, o Lula tem 85% de responsabilidade por tudo aquilo que ocorreu. Porque o Lula, com o seu sistema de esquerda, abre a boca e diz que está num país democrático. Ora, a esquerda sempre foi socialismo e comunismo, não democracia. Aí abriu os braços para tudo. O cara pode matar, pode roubar celular, o cara pode violentar, pode fazer o que quiser. Para o Lula, nós estamos num país democrático. E isso sucessivamente. Então, aquelas invasões de 8 de janeiro foi um sistema anarquismo, porque o Lula, achando que o homem brasileiro é santo, é Deus, e que o homem brasileiro é isso, aí liberou tudo de uma vez só. Não sabe o Lula que o homem ele tem que ter leis para cumpri-la, senão o homem se torna uma fera. E foi o que ocorreu com aquela invasão lá no dia 8 de janeiro. Aquilo não tem nada a ver com um golpe militar. Aquilo tem a ver com um anarquismo. E que precisa ser combatido rigorosamente, porque aquela cena envergonhou a gente, envergonhou o mundo todo. E eles têm que ser punidos pela lei, sucessivamente. Um outro fator do Lula é com relação ao senhor Jair Bolsonaro. Ele tenta buscar qualquer um obstáculo para jogar em cima do Bolsonaro. Ora, o Bolsonaro foi um excelente presidente. No seu governo, ele enfrentou duas crises internacionais terríveis, como a crise da economia mundial e o coronavírus, do qual Bolsonaro enfrentou eles com trabalho,
com dedicação e com severança. Tanto é que quando ele deixou o seu governo, o Brasil estava em fase de crescimento. Dinheiro no Banco Central e uma série de coisas que o governo Jair Bolsonaro deixou para a gente. Ou seja, foi um governo competente, um governo capacitado, um governo que trabalhou pelo Brasil nos momentos mais difíceis da história política brasileira, que foi essa crise mundial e a crise do coronavírus 19, que matou muita gente no Brasil. O Lula tem que se conscientizar o seguinte, que o Bolsonaro é uma liderança política sul-americana, que o Bolsonaro é uma liderança política brasileira e que o Bolsonaro é uma liderança política internacional. E que o Lula não é o nosso Deus. Ele pode ser governo hoje, amanhã não ser mais. Ele pode ser governo amanhã e depois não ser mais. E de repente aparece um novo presidente que vai nos levar ao caminho do desenvolvimento, ao caminho do crescimento e o caminho da democracia. Porque o Brasil não é do Lula, porque a governabilidade brasileira não é do Lula, e sim de todos nós. Com relação às Forças Armadas, eu acho que o Exército tem que mandar prender esse tenente-coronel Mário Cid, porque ele é um traidor das forças militares. Em busca de delações premiadas para beneficiar das suas penas pelos erros que ele cometeu, ele busca prejudicar a imagem do Exército Brasileiro. Ele busca prejudicar a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro, inventando que o Jair queria dar golpe no país, com esse sonho mentiroso, essas declarações falsas, entregando o comandante da Marinha, entregando o comandante do Exército, generais, coronéis. Isso não pode acontecer. Portanto, o senhor Mário Cid tem que ser preso incomunicavelmente. Porque já pensou amanhã, ocorre uma invasão no Brasil. E vai o Exército lá expulsar os invasores. Com credibilidade, o Brasil vai aceitar, não é, o trabalho desses militares com relação à invasão desses invasores no nosso país, se nós temos um traidor no nosso meio. Esse traidor se chama Mário Cid, que precisa ser preso incomunicavelmente para não declinar e não destruir a imagem das nossas forças militares. O Brasil precisa disso. As Forças Armadas precisam tomar atitude que venha mandar prender o senhor Mário Cid e deixar ele incomunicável com relação à Justiça Civil Brasileira e ao Supremo Tribunal Federal e às Forças Federais. Cabe o nosso Exército tomar essa atitude. Não podemos deixar que isso continue, porque é uma vergonha para nossas instituições. Com relação à primeira invasão que houve no Palácio do Planalto, com relação às invasões do dia 8 de janeiro, sem dúvida nenhuma, o senhor Lula é responsável por 85%. Essas invasões nos demonstram que a gente está num país anarquista,
onde cada um tenta fazer aquilo que bem deve e que não respeita a lei do Estado. Cabe às autoridades se locomover e buscar soluções alternativas para acabar com isso. É como eu disse anteriormente, o homem não pode viver sem leis para que ele possa cumpri-las, porque o homem sem leis se torna um animal feroz. E é o que está ocorrendo com o Brasil hoje. É incêndio de ônibus no sul do país, é morte no Nordeste, é morte na região Norte, é morte na região Centro-Oeste, é assalto à banca, tudo. Eu nunca vi um governo tão perturbado como esse governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que está sem controle da situação. A realidade é essa. Me despeço aqui desse discurso, esperando que as Forças Armadas tomem uma atitude com relação ao seu Mário Cid, mande-os prender, para que as Forças Armadas possam ter respeito da população, para que as Forças Armadas possam mostrar para a população que quem assume o cargo de agente das Forças Armadas são homens de bem e não canalha, como o senhor Mário Cid se apresenta. Obrigado e boa noite. Acho que agora está bom. Tá bom, sim. Não faz coisa nada.